E em que momento essa gestante ela deve procurar por uma doula? O que é o plano de parto? O plano de parto, ele é... Todo hospital ele é obrigado a aceitar, digamos assim, a presença da doula? Ou ele pode barrar a sua presença lá? Aqui no Rio de Janeiro... E quais são os tipos de parto? Pra gente entender. É tipo de parto que fala? Via de parto? Via de nascimento. Via de nascimento? A gente faz uma primeira divisão, né? Uhum. O que é o hipnoparto? O hipnoparto, ele é um... O que é o puerpério? Vamos lá. Pra quem nunca vivenciou. Então, a gente tem uma definição médica. A doula, ela é exclusiva para o parto normal, o parto vaginal? Ou ela também pode ser solicitada para um parto cesariana? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Wi-Fi. Meu nome é Fernanda Rocha e no programa de hoje a gente está recebendo duas conhecidas já de vocês aqui do canal, que vieram hoje para falar sobre um outro tema, não menos importante, não menos interessante. Carolina Procassi, tá com a nossa sócia aqui, Carol, né? Eu acho que é mal de Carol, que tem uma outra Carol que também é meio sócia da gente. Bem-vinda de volta, Carol. Obrigada pelo convite mais uma vez. Carol, que é consultora em amamentação. E Daniele Moraes, bem-vinda de volta, Dani. Obrigada. No último programa, a Dani estava aqui como consultora em amamentação, mas ela também é doula. E é sobre isso também que a gente vai falar um pouquinho hoje, explicar um pouco do que é essa... É profissão? É considerada profissão? É ocupação ainda. Ocupação. Do que é essa ocupação, de como que ela age, como que ela atua. A gente vai entender um pouquinho sobre esse trabalho hoje. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Muito bom falar sobre isso. Eu sou apaixonada por amamentação, mas o meu coração pulsa e meu olho brilha muito por parto, Desculpa, por ser doula. Então, estou muito feliz de falar sobre isso hoje. E o que é ser doula? O que é uma doula? Então, a doula, ela é uma acompanhante de parto, na forma mais simples da definição, né? Bota simples nisso. Bota simples nisso. E a doula sempre existiu, né? Então, a gente tem relatos de doulas na Idade Média, que era aquela mulher, geralmente, né? Porque o cenário era mais feminino. Então, era aquela mulher que estava ali acompanhando, dando suporte emocional, suporte físico para a mulher que estava parindo, né? E a doula, ela tem uma tradução de ser a mulher que serve. Hoje em dia, as doulas nem têm usado muito essa tradução, porque esse servir, às vezes, fica meio atravessado, né, no que é o trabalho da doula mesmo, né? Então, assim, se a gente trouxer a doula para esse papel de mulher que serve, a gente está ali dando esse suporte emocional, suporte físico, atendendo as demandas de uma gestante durante o parto. Só que ser doula é muito mais que isso. E eu sempre converso, quando eu falo com as famílias, que a parte mais importante do trabalho de uma doula é a parte de informar, de educar as famílias. Porque o parto, ele começa muito antes do dia que as contrações se iniciam. Então, esse trabalho que a gente faz, que a gente chama de educação perinatal, é o trabalho onde a gente leva para as famílias informação para que elas possam trilhar o caminho para um parto respeitoso, um parto humanizado, e ter uma experiência positiva do parto. Então, a doula é muito mais do que aquela mulher que fica no parto fazendo massagem. Nosso trabalho é bem amplo. Mas ela substitui o acompanhante da gestante? Não substitui. Não substitui. Ela tá ali também. Ela tá também. São dois papéis completamente distintos, né? A doula é um profissional que tem informações técnicas, informações baseadas em ciência, porque a gente não tira as informações da nossa cabeça, a gente precisa estudar. Uhum. E aí a gente traz isso, né, para a família. E a gente acompanha usando todas essas técnicas que a gente tem para poder transformar aquele ambiente de parto, melhorar a assistência, conseguir trazer realmente essa experiência positiva. O acompanhante, ele é a pessoa de confiança da mulher, mas geralmente o acompanhante ele tem uma função de conexão emocional. Na maioria das vezes é o marido, então ele está naquela participação emocional do processo. Um não substitui o outro. E eu sempre brinco, eu falo, a gente é uma equipe, né? Eu sempre trago os acompanhantes assim para as conversas, para os encontros, justamente porque eles têm papel fundamental, né? A doula, ela não pode decidir por aquela mulher ali naquele momento do parto, mas o acompanhante é a pessoa que compartilha das decisões com a mulher. Então, assim, é muito diferente, né?
por mais que a gente se envolva, por exemplo, com a família, né? A gente conhece, participa dos encontros, vai na casa, conhece a família, tá sempre ali, tirando dúvida, né? A gente tem os encontros oficiais, a gente tem as rodas, os papos, as vivências que eu faço lá no consultório, e a gente cria um vínculo com aquela mulher. Mas na hora que o parto está acontecendo, na hora que a gente precisa ser mais racional, a gente consegue, precisa fazer isso, enquanto o acompanhante, ele não precisa ter essa racionalidade. Ele está ali, né, com o suporte de uma doula, justamente para ele viver a emoção mais plena, que é a chegada do filho, do neto, do sobrinho, de quem for o grau de parentesco. E em que momento essa gestante ela deve procurar por uma doula? Descobri que estou grávida. Quando que eu começo a pensar nisso? Então, não existe um momento muito, assim, determinado, né, que é melhor procurar doula. Eu já tive mulheres que me procuraram com 30 e poucas semanas, 34. Já tive uma que me procurou parindo, literalmente parindo. Mas tem as que me procuram com 7 semanas, com 5 semanas. Até aquelas que estão tentando ainda e falam, olha, eu tô tentando, eu queria muito que você fosse minha doula, não sei o quê. E depois volta com positivo. Mas quanto antes você buscar uma doula, é melhor. Por quê? Às vezes, a sua escolha da assistência, do hospital, da equipe, passa pelas informações que você vai recebendo. A gente tem informações na internet, a gente tem muitos profissionais que distribuem informação de qualidade, mas às vezes você ter essas informações ali, né, encapsuladinhas, chegando para você e você podendo conversar e discutir sobre elas, encurta caminho. Uhum. E aí as suas escolhas acabam ficando melhores. Então, definir o hospital onde você vai ter o seu bebê, né? Esse hospital tem práticas atualizadas? Como é que você descobre isso? Se você nem sabe o que é uma prática atualizada, você nem sabe o que é uma violência obstétrica. Então, para você definir o tipo de assistência que você vai ter, quem vai te assistir, quem vai estar com você, idealmente que seja no comecinho da gestação, para você ter tempo. Ter tempo. Até de criar uma empatia, de criar uma afinidade mesmo, né? Sim, Mas mesmo que você, de repente, alguém que você não conhece, está contactando pela primeira vez, mas quanto mais o tempo vai passando, mais conexão você vai formando com aquela pessoa. Com certeza. Isso é engraçado, né? Porque tem esse dia a dia, a gente conversar, a gente se encontrar, né? O material que eu mando, os áudios, as conversas. Mas o dia do parto é muito mágico, sabe? Assim, eu saio apaixonada pelas famílias, assim, sabe? Você fala, caramba, eu amo essa família. Ela tá com o olho cheio d'água falando isso, tá? Eu fico muito emocionada, gente, é muito lindo. Tipo assim, eu amo a família. Ela tá com o olho cheio d'água, ela tá realmente emocionada. Eu amo a Carol e o Daniel, a gente, né, tá aqui se preparando pra chegada do terceiro filho da Carol. Jogou pro universo. Jogou pro universo, hein, Carol? Corta pra, sei lá, 2 anos, Carol parindo mais uma vez. E a gente cria, né, relações. Tem famílias que são mais queridinhas, né, que você tem um contato, assim, muito pessoal, muito próximo. Tem outras famílias que você tem uma relação mais, né, profissional mesmo, mas sempre rola uma conexão. Mas no dia do parto, até essas famílias que não foi uma coisa assim, sabe, tão natural, assim, assim, cara, sai apaixonada. E aí recebo mensagem, sabe, ai, Dani, que lindo e tal. Então, assim, é importante ter essa conexão inicial, né, mas até aquelas que chegam mais no finalzinho, assim, a gente consegue conectar. Eu acho que é isso, né, de você se sentir à vontade, de você se conectar, mas eu acho que a maior importância de ter uma doula desde o começo é você conseguir elaborar a sua história até o dia do seu parto. Eu acho que é muita coisa para se considerar, né? Muita coisa. Só montar um plano de parto. É muita coisa. O que é o plano de parto, afinal de contas? Você fez? Eu fiz. Fez sozinha? Fiz, inclusive, doula, né? Eu tive doula, eu procurei a minha doula desde o começo da gestação. Você teve nas 2 gestações? Nas 2, a mesma doula. E foi, assim, essencial, que eu procurei no começo da gestação. E é incrível como o plano de parto, né, que ela vai explicar o que é. Eu montei meu plano de parto e na hora que você fala, vou montar um plano de parto, você bota lá no Google pra procurar, aí vem um monte de pergunta padrão, não sei o quê. Aí eu fui montando. Quando eu fui entregar pra minha doula, que a gente começou a conversar sobre isso, né, ela, mas e se isso aqui acontecer? E se isso aqui acontecer? Mas eu não, Tamara, era minha doula, né? Não quero considerar isso,
você precisa considerar, porque pode acontecer. E aí ela vai fazendo perguntas de situações que podem acontecer e que de fato aconteceram. E aí eu já tinha feito a minha decisão, mas que eu preferia achava que era melhor eu não escolher, porque não ia acontecer, não queria pensar quero nisso. pensar naquilo, não quero cair. E eram perguntas que me traziam reflexão. Não é simples. Quando você vai montar um plano de parto, não é, é isso ou isso. É isso ou isso mesmo? Por quê? É muita dúvida que gera, muita opção. E aí quem te ajuda? A doula. E são reflexões profundas, porque são coisas que impactam diretamente o andamento. E são escolhas suas. Uhum. E tem coisas que eu queria que outras mulheres não vão querer. É muito individual, né? Isso. E aí a doula ajuda, e ajuda muito nesse ponto. O plano de parto, ele é um documento que é direito de toda mulher gestante, né, de toda pessoa gestante que vai parir, que ele pode ser feito manuscrito, ele pode ser feito no computador, ele pode ser feito tipo bullet point, tipo de marcar alternativa, né? Tem até os prontos da internet. Mas o que eu oriento, mesmo que você pegue aquele plano de parto pronto, você precisa fazer exatamente o que a Carol fez, refletir sobre cada item daquele, porque ele é um documento que vai levar para a equipe as suas preferências. Por exemplo, preferências técnicas, né? Analgesia. Você quer analgesia no parto? Ou você não quer? E aí, assim, trazendo assim, de forma prática. Por que você não escolheria? Por que você não gostaria de ter analgesia? Porque você ouviu falar que a analgesia não é boa? Sabe? Ou porque você acha que se você tomar analgesia, o seu parto não vai ser bom porque ele não vai ser natural. Ou então, porque na minha família ninguém fez analgesia, então eu também não posso fazer. A doula te faz questionar suas escolhas. Questionar as Aí escolhas. você fica assim, será que eu realmente quero isso? Ou será que eu estou sendo influenciada e nem estou pensando sobre? Exatamente. Então, é um documento que precisa fazer sentido para você. Porque quando você estiver ali naquela assistência, é ele que vai ser a sua voz. Sim. Ele é um documento que você não precisa reconhecer em cartório, mas o ideal é que sua equipe assine, né, protocolo ali que recebeu. Se você tiver, por exemplo, num hospital, você pode, no plantão, né, do hospital, sem ter um médico seu ali. Isso que eu ia falar, de repente a pessoa não teve com uma equipe que ela escolheu, ela teve via plantão. Nem conseguiu chegar, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa e a equipe não chegou. Vou tendo com plantão. Eu entrego esse documento? Entrego o documento. Você precisa entregar o documento. Esse documento é uma via, o que eu recomendo? Uma via da família, uma via do hospital e pedir para assinar a sua via, de preferência colocar um carinho. Que está ciente das suas escolhas ali, daquilo que você deseja para o seu parto. Você pode fazer, por exemplo, pedir para protocolar na recepção do hospital. A depender da fase de trabalho de parto que você chegue... Talvez não dê tempo Talvez disso. não dê tempo, né? E aí, a gente orienta, inclusive, sobre esse momento certo de chegar no hospital. Mas, às vezes, não dá. Então, entrou no hospital, foi para a sala de parto, está sendo assistida pela equipe de plantão. Pedir para o médico plantonista ali receber e assinar. Esse médico, ele precisa ler seu plano de parto, é seu documento, e você pode usar esse documento depois para contestar na justiça qualquer tipo de situação que tenha ocorrido com você, que esteja, né, que tenha gerado alguma sequela, que tenha causado algum problema, que tenha sido considerado por você violência obstétrica. Esse é o documento que te assegura isso. Então, é um direito seu. E aí, se de repente a mulher chegou já num estágio de trabalho de parto mais avançado, pode ser o acompanhante a entregar esse documento? Ou a própria doula entregar o documento para a equipe que vai estar... Vai estar realizando. Ele fica no prontuário. Tá, ele vai ficar no prontuário. E todo hospital, ele é obrigado a aceitar, digamos assim, a presença da doula? Ou ele pode barrar a sua presença lá na... Poder barrar não pode, mas infelizmente a gente sabe que isso acontece. A gente tem leis federais e leis estaduais, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a lei da doula, BH a gente tem a lei da doula, mas tem outros estados que a gente não tem. Então, a gente não tem isso numa esfera nacional, e aí a gente começa a esbarrar nisso em alguns hospitais. Mas, mesmo assim, aqui no Rio de Janeiro, com a lei da doula, a gente tem hospitais que se recusam a aceitar, que dificultam a entrada, que limitam a atuação da doula a determinadas áreas do hospital. Por exemplo, o direito da doula, né? A mulher tem direito à doula durante todo o trabalho de parto e pós-parto. E aí, por exemplo, você é doula, mas você não pode entrar com essa mulher aqui quando ela vai ser avaliada antes de internar. Mas isso é trabalho de parto. É uma fase
do parto. Ela tem o direito. A gente vai entrar no bloco cirúrgico e você não tem direito de entrar enquanto ela não for anestesiada. Uhum. Você Que normalmente é o que acontece com o acompanhante, né? O acompanhante normalmente só entra depois da anestesia. Não sei se ainda é assim, pelo menos até... O meu marido entrou junto comigo, ele estava comigo na anestesia. Pois é, isso aí é uma questão, quando eu faço os aulões, né, ou no curso, ou para as minhas gestantes, sobre plano de parto, quando a gente chega ali na parte da cesariana, eu gosto de dividir o plano de parto por sessões, porque eu acho que fica mais fácil para a equipe ler. Eu fiz isso também. Cuidados com o bebê, em caso de cesariana, em caso de transferência, em caso de sei lá, pós-parto, hemorragia pós-parto, enfim, qualquer coisa eu gosto de separar, porque fica fácil para a equipe bater o olho ali e saber o que você quer, ou saber o que ela pode fazer. Já é uma ajuda para a equipe. Eu acho que seria interessante as equipes entenderem que o plano de parto é para ajudar, sabe? Então, quando eu faço esse aulão, eu sempre recomendo. Ali na observação, ali no tópico, no caso de cesariana, coloque: desejo a presença do meu acompanhante e doula durante a cesariana, inclusive durante o processo de preparação e anestesia. Porque é comum, tá? Isso em equipe particular, Hospital do SUS, hospital particular, anestesista pedir para ficar fora e o acompanhante e a mulher só entrarem depois. Gente, se isso tivesse acontecido comigo, eu teria ficado muito mal. Porque eu fiquei desesperada na anestesia. O que me acalmou no momento foi justamente o meu marido comigo, me acalmando na hora, e a minha doula também junto comigo, porque é uma sensação muito esquisita, né? Você vai perdendo os movimentos. E ao mesmo tempo você sente, por exemplo, o médico vinha, encostava, eu sentia o movimento. Eu não sentia a dor, mas e foi me dando um pânico. Foi me dando um pânico de eu querer sair, que meu primeiro filho foi cesariana, né? Então eu queria, assim, de sair de lá, desaparecer, desmaiar, sumir. Foi me dando uma crise de pânico. E o que me acalmou foi justamente o meu marido e a doula. Porque a minha doula na época falou: você quer ouvir aquela música que você escolheu? Aí eu falei: quero. Aí eu assim, né, passando mal, ela pegou o celular e botou a música. Se eu falava, né? Eu vou chorar. Aí ela botou a música da Ana Vitória, do meu dengo, né? Que era do Matheus. E aí eu fui ouvindo aquela música. E aí eu fui acalmando e fui relaxando e percebendo: eu vou receber o meu filho agora. Cara, isso foi essencial. Se eu estivesse sozinha ali, sem amparo da minha rede de apoio, do meu marido, da minha doula, eu não sei como eu teria lidado. Porque me deu uma crise de pânico absurda. Eu estaria sozinha. Pois é. E você tava com uma equipe da sua confiança. Isso eu ia falar, foi a equipe que você escolheu, né? Não é nem falar que você tava num plantão que você não conhecia ninguém que tava ali. Mas era eu que tava sofrendo anestesia. Sim, não, mas claro. imagina, se você tá ali. Mas com pessoas conhecidas, né? Você Escolhidas por você, você teve... Mesmo com pessoas escolhidas, foi horrível. Sim. E aí é você tirar esse direito. Isso, essa questão, né, de não estar presente, tem o apoio emocional, né? E tem a segurança também da integridade daquela mulher. Verdade. A gente teve um caso recente, né? De um anestesista que violentou uma mulher dentro, foi de uma sedou, né? E sem necessidade. E isso é uma questão também, né? Ah, não, mas o meu acompanhante fica e minha doula a doula não entra. Entra só um no centro cirúrgico. Aí, num caso desse, que o bebê foi retirado para, sei lá, precisou de cuidados que não dava para ser feito ali dentro da sala de parto. Precisou ir para uma UTI, sei lá, precisa de um cuidado mais especializado. Quem é que fica com essa mulher se esse acompanhante sair? Verdade. Então, assim, essa mulher ficou vulnerável porque o direito dela de um acompanhante não foi acatado. Ah, ela escolheu não ter doula, tudo bem. Mas se ela tivesse ali, talvez ela estaria Até porque a gente nem sabe se é protocolo de todos os hospitais hoje fazer os procedimentos com o bebê recém-nascido dentro. Mas às vezes tem procedimentos que o bebê precisa ser levado para UTI. Não, e tem alguns hospitais que nem respeitam, nem que respeitam, levam e fazem longe, né? Não são todos ainda que têm já assumiram esse protocolo e fazem os procedimentos dentro da sala, né? Isso que você falou é verdade. Na época que o Matheus nasceu, não tinha ainda o procedimento dele ficar no quarto comigo. Apesar de ser uma equipe humanizada, na época, para pesar, tinha que sair. Ele passou hora de ouro comigo, ele ficou no meu peito. Mas na hora de pesar, levaram ele para pesar. Também. E aí o meu marido foi junto. E nesse momento, todo mundo foi.
E aí eu fiquei lá esperando alguém, alguma boa alma, me levar pro quarto, enfim. Eu não fiquei Se eu não sozinha, tivesse porque a no dor, eu caso uma tava amiga sozinha. minha que é da área da saúde tava comigo no parto, ela chegou a tempo do meu parto e ela ficou comigo o tempo todo, e por ser da saúde, ela ficou o tempo todo comigo. Então, ela entrou desde o início e ficou até eu ir pro quarto. Então, assim, eu tinha uma pessoa conhecida ali que quando que o ajuda pai a foi com a acalmar, criança ajuda- pro berçário e Nossa. tal, que ainda era protocolo também, foi pro berçário, Sim. eu fiquei com ela, e aí quando eu subi, o Rafael subiu comigo, Imagina né? O bebê ficar subiu. sozinha. Eu não consigo mais. Não, e aí você tem reação Sim. pós-anestesia. Que tremedeira, pode ter, né? enjoo, Pode coceira ter. no rosto. É. Cara, às vezes fica naquele arrepiar lá, naquela recuperação pós-anestésico. Fica a mulher lá na maca, toda se tremendo, olhando pro teto, sem E ninguém pra ninguém falar. O bebê dela sabe Deus onde, o marido dela sabe Deus onde. Cara, É muito cruel, né? É muito muito cruel, cruel com a sabe? mulher. É muito que acabou cruel. de passar de uma cirurgia, por uma cirurgia. Uhum. Muito cruel. E quais são os tipos de parto? Pra gente entender. É tipo de parto que fala? Via de parto? via de nascimento. Via de nascimento? Assim, a gente faz uma primeira divisão, né? Uhum. Que são as cesarianas e os partos vaginais, tá? Os partos vaginais, a gente pode dividir eles em parto normal e parto natural, né? O que seria o parto normal? É um parto via vaginal, o bebê que sai pela vagina, mas que ocorreu algum tipo de intervenção, né? Ou precisou de uma analgesia, de uma indução, enfim, de um instrumento. E a gente tem o parto natural, que é o parto via vaginal, sem nenhuma intervenção. Tá. Esse é o parto natural, tá? O que a gente precisa entender, e que às vezes as pessoas confundem, é sobre o parto humanizado. O que as pessoas pensam de parto humanizado? Parto na banheira, parto em casa, parto abraçando a árvore, né? Na praia. Na praia. Não é isso. Parto humanizado não é ter uma banheira no quarto do hospital. Não é ter luzinha piscando no teto. Porque primeiro que assim, humanizar já deveria estar incluído na assistência. Aham. Né? Não deveria ser nem algo que você... Você Gourmetizado. precisa. Você Tipo assistência tem que- gourmetizada. Entendeu? Já Tem deveria. opção de escolha, Eu tenho né? até um rancinho assim de falar humanizado, porque eu acho que todo mundo deveria ter uma assistência humanizada, principalmente quem lida com a saúde, né? E não só para a questão do nascimento. Acho que todo mundo deveria Tem um pra atendimento qualquer- humanizado ter em qualquer situação. em qualquer situação. Então, o que seria o parto humanizado? O parto humanizado começa no pré-natal, começa no pré-concepcional. É aquela mulher que é ouvida, que tem esclarecimento, que tem as informações adequadas, sem viés de interesse, né? sem deturpação para benefício próprio, talvez, do profissional, pela conveniência do profissional. Aquela mulher que não é enganada, que não é infantilizada, que é respeitada, que é ouvida. Isso é humanização. E aí o parto humanizado é a finalização, é a conclusão de Desse toda essa processo assistência todo. humanizada. Então, assim, um parto vaginal, um bebê que nasceu via vagina, nasceu de parto normal, esse parto pode ter sido zero humanizado. Ela pode ter sofrido violência obstétrica, verbal, física, institucional. E só porque foi um parto de um bebê que saiu pela vagina, não quer dizer que esse parto tenha tido uma assistência atualizada. Tive até um caso recente, né? Sei lá, uns 2 anos atrás, talvez, de uma pessoa famosa da mídia, blogueira. né? Uma blogueira famosa que teve um parto normal com um médico Extremamente super violento. conceituado, né? Que era aquele médico Sim. que atendia só elite Continua e atendendo. continua atendendo. Nem E sabia que, disso. também achei que já tivesse... Continua atendendo. Achei que depois do escândalo todo ele não tivesse mais atendendo. E que, enfim, ela veio relatar logo no pós, né, o nascimento do filho dela, tudo o que aconteceu, que quando ela entendeu, né, e que tinha gravado, enfim. Foi tinha, rever as imagens. Foi né? rever as imagens, as gravações, né, já começou que ela queria saber, ela queria revelar o sexo do bebê no nascimento, Eu lembro. e ele revelou antes dela... Nos nos stories eu vi dele, isso na Ele época, deixou eu vi. escapar o sexo do bebê antes dela, né? Sem querer. Sem querer, Sem escapou. Querer, né? Sem querer. Básico. E ela, depois vendo as imagens, né, e pensando o que aconteceu, ela chegou à conclusão e resolveu falar tudo que ela tinha vivido pra provar que também não é o fato de estar pagando, né, escolhendo a equipe no melhor hospital da cidade, que você tá livre de sofrer esse tipo de
de dissuasão de violência, né? Existe até um documentário muito legal, né? Que mostra a violência obstétricas. O Renascimento. É o renascimento do parto. É uma trilogia, né? É, muito bom. Que é... Eu acho que quem busca assistência, quem busca parto, né? E foi assim que eu fui catequizando o Pedro, né? Eu fui... Comecei assiste isso aqui, eu comprei no lançamento lá, o DVD e tal. Porque traz uma realidade muito dura, muito real do que é o cenário obstétrico. A gente está falando de Brasil, mas assim, a gente tem lugares fora do Brasil que tem uma assistência muito boa, mas a gente tem lugares também que é um horror, né? E é isso, não é porque você teve dinheiro para pagar uma equipe que isso garanta para você uma assistência humanizada, atualizada e respeitosa. E as nuances do desrespeito, sabe, são assim, às vezes muito sutis. Um médico que não acata o desejo dessa mãe de falar depois do nascimento, seja por que motivo for, né? Porque ela ganha dinheiro acho que com isso. A pessoa em questão, nem a família sabia. E ela queria ela contar pra família e ele acabou Você entende que isso é uma violência? Isso é um desrespeito àquela decisão, aquele desejo dela. Então, às vezes, a assistência que não é humanizada tem certas sutilezas que você nem percebe. Como que você entende quais são os seus direitos e quão respeitoso pode ser a sua assistência, né, de gestação, parto e pós-parto, se você não tem informação sobre isso. Verdade. Se você nem sabe que aquilo ali é uma violência. Se você nem sabe o que é, né? Que você só vai saber que aquilo é violência se você sabe o que é ou não violência, né? Se você souber distinguir uma coisa da outra. Às vezes você descobre tarde demais, quando você já passou por ela. E, cara, imagina, isso mexe demais com a cabeça de uma mulher. Porque é para ser o momento mais especial da vida dela. E pode acabar se tornando mais traumatizante. E é muito comum a gente ver, às vezes, a família, né? A filha ou a nora tá fazendo a educação perinatal, que é como a gente chama esses encontros. E eu sempre incentivo que a rede de apoio participe. É isso que eu ia te perguntar. É só pra mulher ou a família, a rede de apoio também é importante estar presente nesse momento? Assim, é fundamental que o acompanhante esteja presente, participando e aprendendo. Tudo precisa fazer sentido para ele também. Uhum. É respeitar a decisão da mulher, mas ele precisa estar fazendo parte daquele processo. Ele vai vivenciar aquilo ali. E ele pode ajudar, mas ele pode também atrapalhar muito. E eu até brinco, eu falei, olha aqui, se não estudar, se ficar me atrapalhando, vou falar pra descer pra tomar café, hein? E já fiz isso na vida real. Mas eu incentivo, se você tem uma sogra que tem uma história de parto, ou que tem uma percepção de que o parto é uma coisa muito perigosa, que ela tá incomodada com a tua escolha, que ela tem medo pelo netinho dela, traz pra participar. E às vezes aquela mulher passou por uma experiência muito traumática de parto. E tá só repassando a vivência dela ali, né? E com medo da outra pessoa sofrer o que ela sofreu, né? E aí, às vezes, você vê como que depois de 20, 30 anos, quando essa mulher se dá conta de que aquele corte não era uma violência obstétrica, que empurrar a barriga dela não foi uma ajudinha, foi uma violência e trouxe riscos para ela e para o bebê dela, depois de 30 anos, você ainda vê como isso impacta na vida dessa mulher. Sim. Como mexe, sabe? E aí a gente tem, né, várias situações. Tem as que entram em negação e afirmam que foi uma ajuda médica. Tem aquelas que ficam tentando elaborar tudo o que aconteceu, né? E tem as que ficam muito impactadas, assim, sabe? Muito impactadas. A minha mãe foi uma pessoa que, quando eu comecei a estudar sobre parto, e eu sempre fui, assim, apaixonada por nascimentos, sabe? E sempre fiquei muito indignada porque todo mundo nascia de cesariana. Eu não entendia isso. E eu nasci de parto normal, numa das maternidades que comete, assim, mais atrocidades no Rio de Janeiro, pública. E quando a minha mãe contava que ela tinha recebido o cortezinho, o sorinho, ela ficou sozinha, meu pai não pôde entrar, ela me teve calada, ela não podia gritar, porque ela ouvia, né, olha, se você gritar, eles vão te deixar ir. Se você ficar quietinha, eles vão te atender. Lavagem, jejum, sozinha. Ela tinha 23 anos, 24 anos. Nossa. Entendeu? Quando eu comecei a estudar sobre parto, que eu comecei a conversar com ela sobre a história, né, sobre, não cutucar a história dela, mas contando sobre as coisas que eu estava aprendendo, que eu estava conhecendo, ela foi, tipo,
sabe? Meu Deus, realmente. Então, foi isso, né? Foi isso. E quando eu saio para atender, é muito fofo que ela fala assim, ai, que Deus te acompanhe, que te abençoe, que você seja especial na vida dessa família, que não demore muito, que ela não sinta muita dor, que esse bebê nasça bem e tal. E quando eu volto do parto, eu falo, mãe, foi tudo bem, tá tudo certo, todo mundo tá bem, não sei o que, ai, graças a Deus, não sei o que. Né? Você vê que ela fala, se coloca um pouco Deus naquele lugar ali, né? Se remete ao parto dela e ela se coloca um pouco no lugar daquela mulher que tá ali. Graças a Deus que existe esse trabalho, graças a Deus que você tá na vida dessa família, ai, que bom. E fala, ai, se eu soubesse disso há 47 anos. Né? Então, assim, você vê que para cada pessoa, essa história remexida vai trazer alguma sensação, vai trazer alguma emoção ali. Então, a gente também precisa ir com bastante cuidado aqui. Mas é muito importante a participação da rede de apoio participar. E com que frequência, mais ou menos, esses encontros acontecem? Então, eu tenho uma forma de trabalhar, mas geralmente as doulas oferecem, né, 2, 3 encontros. Eu ofereço 3, 4 encontros de educação perinatal, porque tem muita coisa para estudar. E o que eu falo para as famílias eu preciso que vocês estejam preparados. Quanto mais preparados, melhor vai ser para todo mundo, melhor vai ser para mim, melhor vai ser para vocês. Uma pessoa preparada, uma pessoa que está informada, que ela trocou o medo por uma informação que passa para ela conforto e segurança, esse parto tende a ser mais tranquilo. Empoderada, né? Exatamente. Ela está dona do processo dela, então isso tende a fazer com que o parto flua melhor. Então, eu sempre falo, tá em dúvida? Manda o WhatsApp. E aí eu tenho as aulas do curso de preparação para o parto, que eu disponibilizo para as minhas gestantes. Tenho as vivências que eu faço no consultório, tem as rodas, e a gente tem vários encontros. E aí vai dependendo, assim, da quantidade de semanas que a gente tá, né? De que momento ela te procurou, de que momento ela me procurou. E, às vezes, nesse meio do caminho, a gente tem mudanças de planos. Né? Sei lá, 37 semanas, descobri uma pré-eclâmpsia, aquela gestação que poderia chegar até 42 vai ter que ser interrompida com 37. Eu converso sobre todos os aspectos do parto com eles. E falo, inclusive, sobre indução de parto, né? Que é uma forma de abreviar o parto sem levar a pessoa para uma cirurgia. E a gente faz essa conversa sobre isso, mas quando essa família está nessa situação, geralmente eu ofereço mais um encontro. Eu falo, vocês querem marcar uma chamada de vídeo, a gente bate um papo e aí a gente pega todo aquele assunto que a gente já conversou na educação perinatal e traz isso para a realidade daquela família. Como vai ser? Nesse seu caso pode ser assim, pode ser assado. A gente refaz os nossos combinados. Você não está mais no campo de uma suposição e está ali de uma situação real. Exatamente. Que está para acontecer, para tentar dar uma luz, né, e tomar as melhores decisões para aquela situação que agora é palpável, né? Exatamente. E às vezes é isso. E eu até falo, né? Eu falei, o que a gente está estudando aqui não é para vocês saírem formadas em obstetrícia, em doula, em nada disso. É para vocês terem tranquilidade e segurança para quando as coisas estiverem acontecendo, vocês lembrarem disso. Eu sou facilitadora de hipnoparto. O que é o hipnoparto? O hipnoparto, ele é uma técnica que usa recursos mentais para que você desenvolva tranquilidade, facilidade para o seu parto. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente trabalha no hipnoparto é tirar o medo e colocar informação de segurança. Carol fez hipnoparto? Não. Mas no terceiro faz. Ai, meu Deus do céu. Volta. Eu gostaria de ter feito, mas não, vai ficar para uma próxima vida. Na próxima encarnação a gente pensa nisso. Gostaria de ter feito, mas vai ficar para a próxima. A Dani tá com tanta certeza aí que eu tô começando a achar que, olha, E eu de não repente... sonhei um dia, eu falei, Dani, eu sonhei que eu tava grávida e que você era minha doula. Mas ficou só no sonho, gente, sonho. Ainda dá tempo, né? O subconsciente aí trabalhando. Então, o que a gente trabalha no hipnoparto? A gente trabalha técnicas de relaxamento, técnicas de abstração, visualização, a gente trabalha âncoras, tudo isso para que a gente tenha um cérebro preparado para o processo. Né? E é isso. Se você estuda, se você tem informação, o processo fica mais tranquilo. Nosso cérebro precisa de previsibilidade. A gente precisa saber,
né? Às vezes não. Tem gente que fala, eu fico muito ansiosa de saber o que vai acontecer. Prefiro a surpresa. Prefiro ignorância, né? Não fica com a surpresa. É uma benção. Ignorância É uma benção. benção. Mas a gente trabalha de forma que essas informações não sirvam para gerar ansiedade. A gente faz uma preparação. Uma coisa que eu sempre falo, né? Trabalho de parto tem sangue. E muitas famílias nem têm consciência disso. E às vezes, quando tem sangue, a gente ainda está em casa, com a família. E aí se assusta. Se eu nunca conversei com você, em momento algum, que tem sangue no parto, e a gente está em casa, entrando ali na fase ativa, que quando geralmente começa a ter esse sangue, e é a hora que a gente vai para o hospital, se aparece ali uma gota de sangue... Já que tem uma coisa errada. O que se associa? Meu filho tá morrendo. Sangue é problema, minha mulher tá com hemorragia. Uma gota de sangue, minha mulher tá com hemorragia. Sangue, quando você pensa em sangue, você pensa, cara, deu ruim aqui. Se eu nunca conversei isso com você, se você não se preparou para ver isso... Eu posso me ajoelhar na tua frente e falar, eu juro que é normal, que a pessoa não vai ela vai pirar. E aí você atrapalha todo um processo, porque foi descoberto por um obstetra inglês o ciclo do medo, tensão, dor. Que é exatamente isso. Você tem medo, você fica mais tenso e você aumenta a sua dor. E para você sair desse ciclo, às vezes é mais complicado. Então é melhor não deixar entrar no ciclo. No hipnoparto, a gente trabalha para você não entrar nesse ciclo e a gente tem ferramentas para que você saia do ciclo. E essas ferramentas são treinadas ao longo dessa educação perinatal. E elas são individualizadas, essas ferramentas? Podem ser individualizadas, né? Elas são ferramentas globais, mas a gente pode trazer isso mais para aqueles casos específicos, mais individualizados. No curso eu tenho a forma global, geral, de explicar o hipnoparto, as técnicas, as âncoras, como usar os 5 sentidos, como usar as técnicas de respiração, mas para algumas pessoas a gente pode individualizar sim, mas elas funcionam muito bem assim nessa... Mas são parâmetros mais globais mesmo. Mais globais. Mais genéricos, digamos assim. Nossa, essa questão do sangue é verdade. Eu lembro do meu parto, que a minha doula ficava com tipo eu não sei, na minha recordação, eu não lembro o que era aquilo, não. Não sei se era um tapete. Até porque a grávida, a gente fica... A memória some, pois né? É. A memória e no não trabalho é... de parto, você nem sabe o que está acontecendo. Mas eu lembro que tinha algo no chão que ela ficava passando para tirar o sangue do chão, até para não ficar escorregadio, né? Para não cair. Mas eu lembro de toda hora eu olhar alguma coisa e tá ela limpando o sangue do chão, do caminho onde eu tô. Tamara deve ser igual a mim, cara. Eu tô sempre tudo organizada na sala de parto. A mulher foi pra banheira, eu vou lá e troco o lençol, arrumo. Eu acho que ela fazia isso, né? Porque eu lembro dela limpando. Eu lembro dela limpando. Assim, relances, né? Na minha cabeça. Nem sempre dá, né? Aí vai depender muito da demanda da mulher. Tem mulher que demanda muito mais. Tem mulher que não demanda tanto. E aí a gente vai dosando ali a assistência dessa forma, né? No SUS não pode entrar foto, tem um projeto ainda sendo votado para isso, não pode entrar fotógrafo. Eu sou apaixonada por foto. E aí sempre que dá, eu tiro foto. Mas eu explico no SUS você tira pode? fotos lindas, inclusive. As fotos do parto dela são lindas. No particular eu sei que pode, né? Sim. Eu tive, mas... mas no SUS ainda não pode. E aí eu converso com elas, porque elas sabem que eu tiro foto. E fica assim, você vai tirar foto? Eu vou falar, vai depender de você. Vai depender da demanda. Às vezes dá um jeito, né? A mulher tá aqui, eu quebrando meus dedinhos, apertando meu dedo, eu tô aqui tirando foto. Mas depende muito da demanda da mulher, né? Pra eu dar uma organizada no ambiente. E às vezes ela tá ali na banheira de boa, sabe? Assim, não tá precisando. Eu tô ali de plantãozinho, de vigia. Às vezes sair é importante. Dá espaço, né? Dá o espaço, sabe? E a doula tem que entender isso. Ela não precisa ficar... Não tá ali... Não necessariamente ela tem que ficar ali em cima o tempo todo. Sabe? Demonstrando o tempo inteiro que precisa. Tem foto de parto, quando tem fotógrafo, que parece que eu sou o pai da criança. Porque eu saio em todas as fotos, porque é uma mulher que tá demandando mais. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender, na nossa profissão, na nossa ocupação, nós temos várias ferramentas para ajudar nesse parto, mas nem sempre elas precisam ser usadas. Não é porque eu sou aromaterapeuta que eu preciso usar aromaterapia em todo parto. Não é porque eu entendo de posições e de exercícios que ajudam a posicionar o bebê na pelve que eu tenho que usar com todas as mulheres. O parto vai acontecer fisiologicamente, vai acontecer como ele precisa acontecer. Nem sempre eu vou precisar intervir. Vou intervir para mostrar serviço?
Então, são coisas que eu vou conversando com a família também a respeito da assistência. Porque se cria uma expectativa, né? Ela vai fazer muita massagem, eu vou entrar na banheira, eu vou querer cheirinho de não sei o quê. Chega na hora, não quer nada. De repente, aquele cheirinho tá te irritando, Tá você irritando. tá... Às vezes você faz uma playlist linda, do nada, Desliga eu a não música. quero mais essa música. Desliga isso, tá me irritando. Eu passei por isso. Carol, e em relação à orientação à amamentação, esse trabalho ele pode acontecer, ele deve acontecer durante a gestação? Com certeza. E as doulas, elas já conseguem passar umas orientações de forma geral. Mas Uhum. tem várias doulas que são também consultoras em amamentação. A Dani é uma. E aí você consegue fazer um trabalho ainda mais completo. Mas caso essa doula não seja consultora em amamentação, o ideal é ela passar essas noções gerais, mas ela indicar. E geralmente doula e consultora de amamentação se conhece, né? Você conhece Anda várias. junto ali. Então ela já fala, olha, é bom você procurar uma, e ela já indica, tem essa aqui, para fazer um trabalho em conjunto. Porque a doula, quando não é consultora em amamentação, ela vai saber passar as noções gerais. Mas na hora que tem o trabalho de parto e o bebê nasce, o ideal é que o bebê venha pro peito da mãe para ter a hora de ouro e ter a oportunidade de mamar. O ideal, né, o esperado é que a pediatra ajude nesse caso, Aham. nessa situação. E faça essa condução, né? Mas, às vezes, a doula consegue ajudar também a dar algumas orientações nesse momento. E ela é peça fundamental também, porque ela vai estar em contato com a mãe nos primeiros dias de pós-parto, né? Então, ela consegue rastrear, por mais que ela não seja uma consultora em amamentação, não seja uma especialista, ela consegue identificar se tem alguma coisa que está saindo do padrão de normalidade. E aí, quando está saindo, ela orienta. Pra Porque não as noções deixar- gerais, ela fala, olha, pega correto, é assim, é assado. Você reconhece o bebê tá mamando assim, nananã, passa as noções. Ó, não tá legal? É hora de buscar uma consultora em amamentação. Caso ela já não tenha buscado na gravidez, né? Não tenha, não é isso? Exatamente. Isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, né? O profissional, ele precisa saber até onde é a atuação dele. Sim. Né? A doula tem sua atuação, né? E a consultora de amamentação tem atuação. Então, a gente não pode fazer o trabalho que seria de uma enfermeira. A gente não pode fazer o trabalho que seria de um médico. A gente não pode fazer o trabalho que seria de uma consultora. Então, às vezes, a doula não quer delegar, nem é por maldade, não. É porque ela acha assim, poxa, essa família me contratou. E se eu... Ela tá contando comigo, ela contando confia em mim. comigo, e se eu não delegar, e se eu delegar, e se eu mandar ela chamar uma outra consultora, ela vai achar que eu abandonei, que eu não fui boa. Mas aí tem que deixar claro Ou que eu não desde quis a- Exatamente. atender, né? Mas é o que eu falo, assim, porque já aconteceu várias vezes, né? De doula me pedir ajuda porque queria cuidar de uma família. Eu falo, o maior cuidado que você pode ter com essa família é passar ela para um profissional que possa atendê-la naquilo que ela precisa. Saber reconhecer até onde vai o seu Até limite, onde né? vai. Porque ao invés de ajudar, você tá É que se você encaminha também a pessoa pro profissional correto no momento Sim. correto, você também tá evitando que aquilo ali piore, que você tenha um problema ainda maior, né? Exatamente. Tem alguma consequência mais grave, porque ela tá identificando que existe ali, pô, agora é agora, vamos procurar uma outra ajuda ou uma ajuda especializada. Sim. Da mesma maneira que você vai, sei lá, num clínico geral e ele fala, tem que procurar um cardiologista porque a gente viu aqui um problema no seu exame, no seu eletro, né? Rastrear, né? Ele tá rastreando ali, mas tá falando, agora tá na hora de você buscar esse profissional aqui que ele vai conduzir melhor esse tratamento. Seria uma analogia, assim, Mas né? é exatamente isso. E isso é um cuidado. Isso é você demonstrar que você está ali com aquela família. Delegar para um outro profissional, passar para uma outra especialidade, não é abandonar essa família. É dizer, olha, eu estou preocupada e eu quero o melhor para você. Até aqui eu posso ir. Daqui eu não consigo mais te ajudar. E aí eu te ajudo aqui, ó. Te indico esses profissionais aqui se você precisar. E no momento do parto, né? Você falou que o trabalho da doula, ele continua também no pós-parto. Ele continua o quê? No período ali do puerpério? Naquele período logo após ali o nascimento? Então, isso fica muito a critério, né, das doulas. Eu vejo que tem uma tendência, assim, de algumas doulas não oferecerem o pós-parto, a menos que seja solicitada, né, contratualmente falando. Mas a doula é muito importante nesse momento, né? Foi como a Carol falou, às vezes é a doula que está ali, nem é consultora, né, exemplo, mas ela tendo uma noção do que foge o fisiológico, do que foge o natural, é a pessoa que está em contato ali no primeiro momento, que ela pode dar uma ajuda e orientar.
No pós-parto, a gente às vezes vai perceber que aquela mulher não está emocionalmente bem. Consegue rastrear a depressão pós-parto, Rastreia. né? Então, assim, o papel da doula também é muito importante no pós-parto. Cuidados com o recém-nascido, orientações para a família, né? Eu falo assim, a gente, na minha proposta, a gente tem um encontro pós-parto que eu ofereço para a família, que é uma visita pós-parto, mas eu tenho todo um suporte online, telefone, a gente vai criando esse vínculo. Então, eu me coloco à disposição. E eu falo, às vezes eu vou vir para cá, e eu espero que sim, não vai ser para resolver problema de amamentação, que eu tô torcendo para não ter nada. Às vezes a gente vem para conversar sobre o seu parto, trocar uma ideia, tirar uma dúvida. Às vezes não existe um problema no pós-parto, existe uma insegurança. E a doula está presente ali, ela pode simplesmente chegar lá e sanar aquele micro probleminha, e aí você pode até de tirar a dúvida da cabeça, sim, né? Da mulher que já tá ali tão fragilizada naquele momento, de hormônios, enfim, privação de sono. Às vezes só de tirar aquele grilinho ali da cabeça já resolve o problema, né? Que você tá em casa, você tá ali pensando em um monte de coisa. Aquela coisa que era pequenininha, de repente vai tomando uma proporção... Às vezes nem era um problema. Que nem era um problema. Era só uma dúvida. Mas e que de repente já virou... Exatamente, na cabeça da... E a gente tá falando em puerpério, né? É importante a família aprender sobre o puerpério, entender sobre o puerpério, saber o que esperar do puerpério. O que é o puerpério? Vamos lá. Para quem nunca vivenciou. Então, a gente tem uma definição médica de puerpério, que é aquele período onde corpo e mente da mulher retorna para o seu estado pré-gestação em 42 dias. Exato, da Carol. Tipo assim, isso aí é o que tá nos livros, querida. Exatamente, isso que tá no livro. Para cada mulher, o puerpério vai ser de um jeito. Vai ter um tempo, vai ter um processo. Alguns um pouquinho mais longos, outros mais curtos, uns mais tranquilos, outros mais atribulados. Mas a gente não pode pegar todas as mulheres e colocar numa caixinha de que, olha, daqui a 42 dias você tem que estar pronta, né? Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Sua cabeça vai estar ótima, seu corpo vai ter voltado para o lugar. Você está pronta para satisfazer os desejos do seu marido. Só que não. Porque se passaram 42 dias e a ciência disse que é assim. Não é. Tá escrito lá no livro, eu li. Mas a real é que não livro esse assim. Que talvez tenha sido escrito por um homem, inclusive. Provavelmente. Dizem que às vezes pode durar até 2 anos, né? Mas... O meu puerpério da Olivia durou mais de 1 ano. Nossa, eu acho que do Matheus também. E a gente precisa separar também o puerpério, que é aquele, né, momento pós-parto, que pode se alongar, que a mulher pode precisar de mais tempo para viver ele, para elaborar essa nova mudança. Cara, era uma pessoa que conseguia ir pro banheiro na hora que ela quisesse. Até isso fica difícil depois que o filho nasce. Ela não pode simplesmente pegar a bolsinha dela e eu vou ali no shopping. Ela tem um bebê para cuidar. Né? Não importa que você tá com fome. Se o bebê tá com fome, a prioridade é dele. Exatamente. A sua necessidade vai ficando para depois, né? Sempre. É muito louco isso. Tem uma cascata hormonal, tem uma loucura hormonal. Naturalmente, a mulher já é esse rebuliço hormonal. Já tem esse rebuliço, né? hormonal. Ao longo do mês, a gente já vivencia esses picos, esses altos e baixos. Mas no pós-parto vem você passa numa cachoeira, assim. Por uma gestação, que é um período que é diferenciado, né? Hormônio, mudança no corpo, todas as preocupações. No humor, às vezes, né? Aí você passa por um trabalho de parto, ou por uma cirurgia, enfim. E aí depois você tem que viver com hormônios, amamentação, peito pingando, aquela fralda maravilhosa. Às vezes uma recuperação pós-cirúrgica. Que às vezes pode ser mais delicada, mais dolorosa. Né? Ou um parto que você ainda está elaborando. E se você amamenta, você não consegue nem colocar a roupa que você quer, porque tem que pensar na roupa que favoreça a amamentar, se estiver na rua e a criança chorar, né? Você não tem direito a dormir quando você quer dormir. Sono, privação de sono, gente. Privação de sono, eu falo, gente, privação de sono era usado como instrumento de tortura. Pra vocês terem ideia de como privação de sono pode mexer com a cabeça de uma pessoa.
Aí você quer que essa mulher, em 42 dias, esteja ótima? Amor, 42 dias ela tá começando a viver a loucura que é a maternidade. Ela tá começando a entender Vai assim, começando a cair a ficha. agora eu tenho Tá um bebê. começando a sair aquela sabe? névoa ali da frente. Então, assim, 42 dias é quando aquela saída, né, dos lóquios, daquele sangramento pós-parto, tende a não ter mais. Você tem uma recuperação um pouco Ainda mais... tem isso, que a gente não usa fralda. É fralda, é peito pingando, sabe? É muito glamour. É. E não é só isso. Quem é você depois que o seu bebê nasce? Nossa. Isso é uma Pra pergunta. você se Tem essa reencontrar... questão da perda da identidade, né? Nossa, eu demorei 2 anos. Tô tipo a Pra me 7, reconhecer. tentando me reconhecer, amor. Até agora eu não sei quem sou eu. E que até a gente conversou aqui no outro programa com a Débora até. Quer dizer, não é nem se reencontrar, nem se É se reencontrar. redescobrir. É, se redescobrir, que não é encontrar quem você foi, porque esquece quem você foi. É você descobrir a sua nova versão a partir dali, né? É você se Exatamente. redescobrir. É um processo. Pode doer bastante. É. E aí é isso, né? Você precisa se redescobrir, você precisa se adaptar, né? Talvez você tenha uma vida profissional que depois que seu bebê nasce, você simplesmente quer mudar completamente. Maternidade mexe muito com a vida profissional, Com cara. certeza. Mexe Mudou com a minha. demais, sabe? E aí você tem esse período puerperal, né? Que às vezes a sua vida parece ter voltado ao normal. Você voltou a trabalhar, você tá vivendo, seu peito não tá mais pingando, você não tá mais usando fralda, mas você ainda tá vivendo aquelas emoções ali, né? E talvez Ainda o tá seu tudo corpo muito latente, né? não tenha voltado pro lugar. Essa coisa de, em 42 dias o corpo da mulher volta pro lugar. Amor, não volta. 7 anos não voltou nada pro lugar aqui. Tudo bem que teve uma gestação aí no meio do caminho. Vamos combinar que o seu né? também não foi 7 anos assim, né? Né? Foi o quê? 5? Parou? 3,5. 3,5, veio outro, então E recomeçamos o processo. Pois é. Então, assim, a gente precisa aprender a tempo para essa mulher achar o caminho dela, esse novo caminho dela. Agora, a gente tem o baby blues, a gente tem aquele período lá das primeiras 2 semanas, onde a mulher tá com aquela melancolia, chora, né, à toa, chora porque o bebê fez cocô, chora porque não fez. Nossa, eu chorava porque eu não trocava fralda. Você chora por Porque era meu tudo. marido que trocava a vida inteira pra trocar depois. Eu choro. Pois é, você se culpa, Depois né? eu não aguenta mais trocar fralda, então ela estava preocupada Você tem em que que trocar essa fralda. trocar a fralda. É a tua vez de trocar fralda, hein? E a gente não pode ignorar qualquer extensão desse baby blues. A gente perceber que uma mulher tá Sabe identificar, né? passando mais tempo do que o esperado, tá cada vez mais melancólica, não tem prazer, às vezes, em coisas cotidianas, né? Começar a perceber que essa mulher não sai daquele período melancólico do pós-parto ali, né, que a gente espera, precisa ter uma atenção. Então, assim, o puerpério, esse que dura 1 ano, é uma coisa. Agora, uma mulher melancólica, uma mulher triste, uma mulher com sintomas emocionais que estão impactando na vida dela cotidiana, na vida profissional, essa mulher precisa de cuidados especializados. Então, a rede de apoio, ela precisa estar ali também para observar isso, né? Para perceber se essa mulher está evoluindo, se ela está simplesmente vivendo puerpério ou se ela entrou numa depressão pós-parto. Porque também tem um pouco aquela imagem de que, pariu, a mulher é a coisa mais feliz do mundo, sente o maior amor do mundo no momento que saiu, e você tem que estar feliz. E a gente tem um pouco de cobrança, né? Que se você não se vê nessa posição, você não sente de cara esse amor todo. Se você não se vê nessa felicidade toda, porque você tá ali nessas duas questões que a gente já falou, privação de sono e dor, às vezes uma recuperação cirúrgica, e aí ela ainda se cobra de eu tenho que estar feliz e eu não tô feliz. Gente, e a gente precisa falar sobre isso, né? Justamente para que as pessoas que não passam por isso e ficam se culpando saberem que é normal. Hoje a gente fala mais sobre o puerpério, né? Sim. Mas muitas vezes a gente ouve. Na minha época não tinha nada disso. Nossa, eu vi muito isso. Isso é uma besteira. Eu nem tive tempo de sentir isso. Quando da Olivia foi muito desafiador. Foi um ano, assim, trash. Eu tive uma depressão que não foi identificada. Tentei seguir a vida. Eu mesma não sabia, não tinha muita informação sobre isso. Então, assim, eu passei 1 ano sofrendo. Quando o Henrique nasceu,
Eu achei que eu não tive nada. Falei, cara, que maravilha. Esse puerpério com uma criança no meio de uma pandemia, não sei o quê. Achei que ia ser pior ainda e foi... E foi incrível, foi tranquilo. Eu acho que com o Henrique ali por volta dos 3 meses, eu comecei a sair do puerpério que eu achei que eu não tava. Eu falei, cara, tava muito doido isso, sabe? Só que como a minha outra experiência tinha sido muito difícil, essa passou batido. Mas depois que eu saí dele, eu falei, cara, é muito doido viver o puerpério, sabe? Então, assim, às vezes aquela mulher que falou pra você na minha época não tinha isso, ela só não conseguiu identificar a loucura que ela tava vivendo, né? E às vezes foi atropelada por uma outra mulher que falou pra ela, olha, isso é besteira, na minha época não teve isso. Mas o puerpério existe, ele tá aí pra provar que... Sempre existiu, né? Sempre existiu. As mulheres sempre passaram por ele, mas, enfim, cada uma passa de um jeito, né? Cada uma tem a sua experiência, então cada uma... Acho que o combo todo contribui, né? É claro que você tem a parte hormonal, que você não tem como fugir disso, né? Tem pico hormonal, então você não vai ter muito pra onde escapar nesse sentido, não tem como controlar. Mas acho que o todo, né? Como ela tá, como ela se preparou, se tem suporte ou não tem, se tá passando por alguma situação difícil na família, delicada, no casamento, no trabalho. Enfim, acho que tem um combo de fatores que contribui para como também ele vai ser somado a essa parte hormonal, né? Para definir como é que vai ser aquele período. E eu vou te falar, a própria experiência de parto. Ah, sim. O que você viveu, como foi. Verdade. Impacta muito. Verdade. Você vai reviver aquele momento. Então, a sua experiência de parto, uma cesariana que não foi esperada, uma violência obstétrica, um parto que, na percepção daquela mulher, ou realmente, né, foi um pouco mais difícil, mais desafiador, tudo isso vai dar o tom do puerpério dela. E Dani, a doula, ela é exclusiva para o parto normal, o parto vaginal? Ou ela também pode ser solicitada para um parto cesariana? De repente, essa mulher falou assim, eu não quero parto normal, não quero, eu quero cesariana, é isso que eu quero. Ela pode ainda assim contactar uma doula e ter o acompanhamento de uma doula durante o parto dela? Pode, se ela quiser, e se ela achar uma doula que trabalhe dessa forma. Isso divide muitas opiniões, né? Uhum. A gente sabe que a cesárea é uma cirurgia de médio porte, que aumenta risco, e a gente sabe que às vezes ela não é bem indicada. Uhum. E o que a gente luta enquanto doula, né? Para promover saúde, para evitar que essas cirurgias sejam banalizadas e sejam feitas em mulheres saudáveis e que possam impactar na vida dela. Então, para algumas doulas é uma questão participar de uma cesárea eletiva. Mas se a gente pensar, né, do ponto de vista informacional, a doula faz muita diferença também na cesárea. Primeiro que, assim, a gente às vezes encontra uma família que tem certeza que quer uma cesariana, porque ela tem medo, porque ela escutou histórias, porque ela acha que é fraca. E quando a gente faz toda essa educação perinatal, essa pessoa pode ter uma outra percepção sobre essa escolha inicial dela. Então, quando você traz essa informação, você pode trazer para ela essa outra visão. Seja uma cesariana eletiva, né? Que foi mais a sua pergunta. Uhum. O que a doula pode participar numa cesariana? Eletiva, no caso, é aquela que a pessoa escolhe, agendado, agendou, né? Etc. Foi lá no dia marcado para fazer o procedimento. Como que uma doula pode atuar ali? A gente pode ajudar no ambiente, né? Não é porque você está numa cesariana que você tenha que estar com o ar-condicionado bombando, com a luz acesa, todo mundo falando, se te desrespeitando. Então, braço amarrado, sabe? Ouvindo piadinhas e tal. Então, a doula, ela é um agente que ela é um filtro de ambiente. Um dos trabalhos que a gente faz é filtrar o ambiente, né? De violência, né, dentro do que a nossa atuação permite, a gente trazer esse ambiente para um momento mais acolhedor. A Carol, por exemplo, foi uma cesárea intraparto, né, a sua? Foi. O que é uma cesárea intraparto? Que é aquela cesárea que acontece porque não era mais seguro e viável continuar com o parto normal. E a cesárea vai ali para resolver, para salvar esse bebê, essa mãe, trazer mais segurança. Uhum. Aí a presença da doula foi essencial. Porque naquele ambiente, né, de um centro cirúrgico, cheio de aparelho, aquela mulher numa posição ali que ela tá totalmente passiva. Uhum. Anestesia, né? Eu, por exemplo, eu fui pra anestesia todas as vezes falando, vou morrer, gente. Tchau, beijo. Eu tinha pavor disso. Então, a doula tá ali
A Tamara foi lá e colocou uma musiquinha pra Carol. Isso traz uma experiência Era um ambiente diferente. mais escurinho, não tava tava com aquela tão luz em claro. cima da gente. Uhum. Não tava tão frio. Exatamente isso que ela falou também. As pessoas estavam em silêncio. Você pode ter um ambiente de parto acolhedor, um ambiente de nascimento acolhedor, mesmo numa cirurgia, Uhum. né? E aí a doula pode fazer essa mediação desse espaço. A doula, ela vai, no caso de isso não ser natural da equipe que tá ali, ela pode solicitar Pode que sugerir que seja feito algumas Pode alterações falar ali com o no acompanhante, né? no Pode falar ambiente. com o acompanhante. Existe uma limitação no nosso trabalho. A gente Uhum. não pode intervir em conduta médica, Tá. tá? Mas assim, a gente está falando de um ambiente. Para aquela cirurgia acontecer, eu não preciso ter luz, sabe, ligada assim no centro cirúrgico. O médico vai trabalhar com foco de luz ali. Então pode atenuar aquela luz, o médico trabalhar com foco. Ah, todos vão querer fazer isso? Não, infelizmente não. Mas a gente, inclusive, colocar isso no plano de parto é importante. Gostaria de um ambiente acolhedor mesmo durante Uhum. uma cesariana. Uhum. Então, Tem a gente... médico que fica conversando sobre o jogo de futebol durante o parto, não é? eu já vi algumas situações cesariana que, assim, de chorar. Então, a gente pode filtrar o ambiente. A gente pode ajudar essa mulher ali na amamentação, né? Naquele primeiro momento, deitada naquela cama. É horrível. Cara, é mega difícil amamentar. é. Então, tá todo mundo ali... Você tá com acesso, você tá É. deitada, você não tem Própria como se ajeitar a posição. posição. E ainda mais, né, sendo o primeiro, você não sabe, né, como faz aquilo, você não sabe como é que bota, como Você nem consegue posiciona. nem sentar, você tá É. deitada, extremamente É. vulnerável. A minha foi cesárea também, meu filho nasceu 1h30 da tarde, eu só fui levantar da cama no outro dia. Eu também. Então, eu amamentei nesse primeiro dia deitada. E é muito ruim, porque às vezes você quer se ajeitar na cama e você não consegue, né? Isso já no quarto, né? Nossa, que dirá. é muito difícil. É. Aí o bebê fica com a cabeça enterrada aqui, tu não sabe a posição que bota, segura o peito esparrama, põe debaixo do braço, é uma loucura. Então, a gente tá ali naquele momento. Eu brinco com as famílias que eu faço SAP do Medicaid. Às vezes Ah, o médico fala uma coisa, né? E a família não entendeu aquilo. É um termo técnico, e às vezes é uma coisa boba. Mas para quem tá vivenciando, até no parto mesmo, aquela palavrinha ali... Dá até um medo, né? Dá uma. Pode ser fala. assustador. Pode Que assustar, isso? né? Tô O seu bebê está em sinclítico, o seu bebê está em OS, ele está no plano 0, ele está no plano 2. Jesus. Aí tu olha aqueles olhos assim, acompanhante então, né? Que às vezes a mulher tá lá Aham. no Partolândia, mas o acompanhante te olha com aqueles olhos, só falta estar escrito assim, tá tudo bem, Dani? Aham. E aí eu falo, tá tudo bem, assim mesmo, lembra? Não sei o quê. Então, assim, no centro cirúrgico a gente também consegue fazer isso, né? Olha, já tá saindo o bebê, agora vamos fazer isso. Geralmente a equipe conversa, né? Explica o que tá acontecendo, mas a gente tá ali com a teclinha SAP, às vezes, para algumas situações, para segurar a mão. Quando esse bebê sai ali da hora dourada, do colo da mãe, ele vai pro bercinho, aquele bercinho aquecido para fazer medição, verificar, fazer as primeiras avaliações. A mulher fica sozinha, porque o marido vai acompanhar, sabe? E às vezes até a mulher mesmo que fala, vai lá, fica perto dele. Aí fica aquela Não deixa ele mulher ali sozinho, e aí você toda fica sozinha. preocupada, costurando, e aquela mulher olhando pro teto, sabe? Então, E é a hora que mais demora, né? cara, Até o bebê nascer é relativamente rápido, né? Rápido. Depois que super nasce, rápido. precisa é ser, bem né? rápido, né? Precisa ser rápido. Mas depois demora, né? Sim, Depois fechar você fica ali até fechar tudo, tudo. suturar aquele monte de camada de pele. Você fica ali um bom tempo ali deitada, olhando. Aí começa a tremer. Eu lembro que o meu anestesia. anestesista perguntou se eu queria dormir ou se eu queria ficar acordada. E aí falou, se você dormir, ele só vai demorar mais pra subir pro quarto. Se você ficar acordada, ele vai assim que você subir. Eu falei, não, tá cedo, eu acabei de acordar, pode me deixar acordada, tá ótimo. Não quero dormir, não. Mas Pois aí tem e aí coceira, comecei a sentir coceira. coceira no rosto, né? Você obessa. Então você tem alguém ali pra te tranquilizar, pra te dar apoio, pra ficar do seu lado. Na cesariana a gente pode printar a placenta também. Pode, verdade. né? Então tá ali. Eu tenho tá meu placentinha. No Rafael eu achei que não podia, eu achei que era só parto normal que Eu podia tenho, fazer. Pode. Fazer o print de placenta, carimbo de placenta. Você tem alguma coisa pra mostrar pra gente da placenta? Eu não tenho print, mas eu tenho uma placenta fake. Ah, gente, ela tem uma placenta. Essa aqui é uma placenta. Esse aqui é o lado que fica virado pro bebê, tá? E esse aqui é o cordãozinho umbilical. Ele encosta nessa parte aí. O bebê fica aqui, ó. Deixa eu ligar. Ela não tem só a placenta, ela tem a placenta e o bebê conectado à placenta. Tá pensando E o a quê? pelve. E a pelve, ó. Então, assim, lá dentro do útero, esse bebê... eu tenho até o útero, eu acho que tá lá na minha bolsa. Esse bebê fica aqui dentro, tá? E isso aqui são as membranas amnióticas, né? A bolsa, a famosa bolsa que rompe ou não. Isso, são duas membranas, a amnicório. E aí, esse bebê fica aqui dentro do útero,
E essa placenta aqui, ela fica colada na parede do útero. E aí, depois que o bebê nasceu, né? O bebê saiu, ou saiu empelicado, ou a bolsa rompeu antes. Acho tão lindo quando sai empelicado. Lindo, né? Empelicado é quando o bebê sai Dentro da dentro da bolsa. bolsa. A bolsa não rompe, então ele sai dentro daquela bolha ali. É muito lindo. Aí ele saiu aqui. Quando ele sai, o cordão continua pulsando porque essa placenta ainda está enviando sangue para esse bebê. E esse momento aqui é muito importante. 1/3 do sangue está aqui na placenta. Então, esperar o cordão parar de pulsar para clampear, né? Botar aquelas duas presilhinhas aqui assim. e o pai vir aqui cortar, garantir que esse bebê receba esse aporte de ferro, evita doenças de anemia na infância. E aí ele saiu. Agora, no caso da família desejar fazer aquela coleta do cordão, aí não pode, né? Aí tem que ser com ele... Tem que ser ainda Tem que ser com ele pulsando. logo. Aí é uma escolha da família, Sim, né? é uma escolha trazer E esse pode, benefício. e clampeamento tardio também pode fazer em cesárea. Também pode Ah, fazer. tá. Em parto normal, não. Pode fazer, tá? E aí, beleza, esse bebê saiu, foi lá pro colinho da mãe. E isso aqui tá lá dentro aqui, ó. Tá aqui dentro da barriga, tá? Ainda. E meu bebê tá aqui. Conforme o útero continua contraindo, né? Porque o bebê nasce e depois tem o nascimento da placenta. Que é bem mais suave do que o nascimento do bebê. Né? A gente não tem um bebezão ali tentando Aham. passar. A gente tem uma contração e essa placenta, ela vai naturalmente se descolando da parede do útero para se desprender e soltar. Ou seja, o obstetra não precisa puxar. Aham. Tem recomendações do manejo ativo da placenta, que é ir tracionando ela depois de meia hora. Mas se você mantiver um ambiente como um ambiente de parto, precisa ser, né? Luz baixa, sem falatório, né? Manter aquela mulher conectada para que a ocitocina flua, essa placenta tende a soltar e ser expelida naturalmente, não precisa ninguém ficar futucando. Tem mais ou menos quanto tempo isso acontece? Tem Então, uma média? Então, isso pelo acontecer? menos meia hora ali para ela se desprender, tá? Mas a gente vê um pouquinho de pressa da galera querendo tirar a placenta antes. Aí nasceu o neném e essa mulher ela vai sentir ali como se ainda fosse uma cólicazinha Isso. ali, porque tá tendo contração. Exatamente. Não mais as contrações que ela teve anteriormente. Não. Tem mulher que reclama um pouco mais dessa contração. Né, de que tá com cólica, tá com muita cólica, principalmente se o bebê for pro colo e sugar imediatamente, que é uma Começar coisa... a mamar, né? Que aí esse estímulo aumenta a ocitocina ali e esse útero começa a contrair mais. E no pós-parto imediato, seja na cesariana, seja no parto normal, a mulher recebe uma injeção de ocitocina, que faz parte do protocolo anti-hemorrágico, de prevenção da hemorragia pós-parto, que aí vai ajudar esse útero a contrair, essa placenta vai sair, depois que a placenta sai, o útero começa a voltar ali por um tamanhozinho, né, e um tônus que ele precisa ter justamente para esses vasinhos fecharem, colabarem e parar de sangrar. E aí essa placenta sai, né, e ela pode ser descartada. Geralmente a gente coloca no plano de parto o desejo da mulher. Quando eu faço as fichas das gestantes que eu vou acompanhar, eu coloco o que você quer que seja feito com a placenta. Quero print e levar para casa. Quero print e quero que seja descartada. Não quero print, descarte. Não quero print, mas quero levar para casa. Então eu coloco essas opções. Gente, eu levei a placenta pra casa. Nem vi as Ela minhas. ficou 3 meses no meu congelador. O que você fez com ela depois? Curiosidade. Porque a gente não conseguiu fazer o print da placenta na hora. Então eu escolhi levar ela pra casa. Aí até levar pra casa ela ficou no congeladorzinho do hospital. Num saquinho. No saquinho. A gente levou pra casa. A minha mãe, toda vez que abria o meu congelador, ela ficava: Carolina, vocês vão confundir isso aqui com carne. E você conseguiu fazer o print tardio? Fizemos. A minha doula depois foi em casa e a gente fez. Eu tenho uma família que eu acompanhei, que elas tiveram um bebê, né, que eu acompanhei, só que uma das mães tem trigêmeos, que já estão com 6 anos. E a placenta as duas placentas estão congeladas Até há hoje? 6 anos. Caramba! E eu achando que eu tinha muito. Ela não murcha, não, sei lá, não fica... Então, Não logo perde que um nasce, pouco essas veias ficam muito gordinhas ainda. Aí o print fica até mais bonitinho, eu gosto mais, né? Porque tem um relevo ali, aí você bota tinta diferente e aí fica mais bonitinho. Depois que descongela, ela fica mais plana, essas veiazinhas ficam mais fininhas, eu vou comparar sabe? o do Matheus e da Lilian, porque o Matheus foi o que eu peguei do congelador. E a Lilian foi parto normal, né? Depois foi o VBAC, que é parto vaginal após a Após cesariana. cesárea.
E aí a gente fez o print da placenta na hora. Eu vou comparar para ver essa diferença. Vê se tem. E o que é o print, né? Essa placenta saiu e aí a gente pega uma folha de papel, geralmente a gente usa o A4, o A3, que é grandona, né? Eu gosto de usar um papel mais grossinho para ficar mais bonito. Aí a gente pega essa placenta e carimba ela no papel. Na verdade, a gente bota ela aqui, né? Dá uma limpadinha, pra ela ficar, né, bem bonitinha. Arruma aqui o cordãozinho. Já desconectou do bebê, às vezes faz um coraçãozinho, né? Aí vai depender do tamanho do cordão. Aí você printa ela com papel e aí a família leva de recordação. E a gente, né, pode pintar com tinta também, então pode ser um print de sangue ou um print de tinta. Isso pode fazer na cesárea também. Né? Eu não sabia, eu achava que era só no caso de parto. Tanto que eu nem pedi pra fazer do Rafael, porque eu achei que não era possível. Eu achei que era só no parto normal que eu fazia. não vi nenhuma das minhas 2 placentas. Mas eu pedi pra uma cliente agora há pouco tempo, falei, posso fazer um print pra mim? Eu quero botar lá no consultório esse print, que eu adoro, eu acho lindo, acho maravilhosa, mas eu não vi as minhas. E elas são parecidas, mas são únicas, né? Cada placenta é única, né? Então, você olhando assim, pode parecer que é tudo igual, mas não é, né? Cada ramificação, cada desenho é único. E é lindo, né? Um órgão. É um órgão, né? Na verdade, que ele você só tem ele durante a gestação, né? É incrível, né? Isso é muito incrível. Não tem como você não ser apaixonada por parto, gente. Isso é muito incrível. É a coisa mais linda do mundo. É um órgão que se forma para formar muitos órgãozinhos. E depois que ela cumpre a função dela, ela vai-se embora. É muito bonito, né? Pô, é incrível, é incrível. E o que mais você trouxe de utensílios para mostrar pra gente, assim, como é que funciona, pra que serve? Quando a gente faz a educação perinatal, a gente explica sobre as fases de trabalho de parto, né? A fase de trabalho de parto, saber como acontece, quanto tempo pode durar, o que sente, o que é bom fazer, o que não é legal fazer, o momento certo de ir pro hospital, faz com que a gente tenha os nossos combinados e tem aquela questão da previsibilidade, né? Então, a gente estuda muito sobre as fases. E aí, as fases têm as suas particularidades e uma das coisas que as pessoas se apegam muito é sobre a dilatação. Aí, eu tenho esse livrinho aqui que eu ganhei de uma amiga, que ele demonstra aqui como é a dilatação do colo. Né? Então, isso aqui é um colo com 1 centímetro de dilatação. E aí, conforme as contrações vão acontecendo e a cabeça desse bebê vai pressionando o colo, ele vai dilatando. Então, a gente tem 2, 3, 4. Aí, se você reparar aqui, eu não sei se a câmera pega. Aqui, a gente já começa a ver, né, o médico, na hora que faz o toque, ou a enfermeira faz o toque, ela consegue perceber as suturas do crânio do bebê. O crânio do bebê, ele é molinho, né? Ele é solto, ele não é soldado. Hoje, se a gente passar a mão, a gente não tem mais moleira. Sim. As fontanelas. Mas o bebê tem, justamente porque esse crânio, os ossinhos, eles se encolhem, sobrepõem para poder facilitar a passagem no canal de parto. Então, quando o médico toca, né, ou no exame de toque, isso aqui também é uma pelve, faz muito sucesso. Então, esse bebê tá aqui, né, girando aqui na pelve, ele precisa fazer alguns giros para ele passar por essa pelve. E aí, quando o médico toca, ele percebe qual é a variação da cabeça do bebê. Então, assim... para saber a posição. Exatamente. Saber a posição que ele tá. Se ele tá... Porque, assim, o bebê pode estar aqui, cefálico, né? Mas ele pode estar numa variação diferente. Ele pode estar em OP, por isso que sabe se tá de fácil, se tá... Exatamente. E aí, na hora que ele toca, a partir das moleiras, né, das fontanelas, ele consegue perceber para onde esse bebê tá virado. E é uma informação super importante. Eu ia perguntar, essa informação, ela tem relevância na hora Tem muita. Porque se a doula entende desse mecanismo do parto, dessa mecânica de descida da pelve, né? Ela consegue sugerir posição, exercício. Que spinning baby, né? Spinning babies. Rebozo, spinning babies. Tem várias técnicas que você pode utilizar. Que são técnicas para ir posicionando o bebê. Sim. Porque ele precisa, né, entrar, dar um mergulho aqui nessa pelve. Não basta ele estar cefálico, que é o de cabeça para baixo. Não. Porque às vezes ele tá cefálico, mas ele tá alto. E aí a pelve, ela tem os estreitos, né? Estreito superior, estreito médio, estreito inferior. E aí existe um plano, né? Que geralmente usa o plano de Deli, que são linhas imaginárias aqui, que determinam em que altura esse bebê tá. E aí, quando faz o exame de toque, o que o médico percebe? Como que o colo tá, né? A dilatação,
a densidade, o posicionamento, que esse colo pode estar mais posterior, que é como se ele tivesse viradinho aqui, ao invés de estar centralizado. Ele consegue perceber a variação da cabeça do bebê e consegue perceber a altura desse bebê. Uhum. E aí, com essas informações, a gente consegue sugerir, se necessário, posições e exercícios, tá? E é sempre aquele ponto que eu falei, né? Não é porque um bebê está aqui no plano 0, considerado meio que altinho ainda, que esse bebê esteja com dificuldade de passar. É a evolução desse trabalho de parto, são as rotações que essa cabeça faz, que vão determinar se está evoluindo. Para alguns vai evoluir mais rápido, para outros vai evoluir mais devagar. Mas, às vezes, se a gente esperar a fisiologia acontecer, a mulher mesma vai assumir posições, cara, que vão facilitar. Que vão favorecer. Às vezes, o incômodo que a mulher sente vai fazer ela levantar a perninha e botar em cima do banco. Aí ela vai estar fazendo isso aqui automaticamente. Sabe? Abrindo espaço, porque o corpo dela falou isso. Por isso que essa preparação do parto é importante para você também se conhecer. Quanto mais tranquila você tá, mais conectada você vai estar. E mais percepção do seu próprio corpo. Parece papo meio Haribo, né? Tipo, a Daniela é toda hippie, mas não é isso. O nascimento é um processo muito visceral. Se você está conectada com o mundo externo, cara, dificilmente você vai conseguir se perceber. Se você está tranquila e preparada, essas percepções vão ficar muito claras e inconscientes. Sim. Só um exemplo, eu atendi um parto que num determinado momento a médica tocou e percebeu que o colo estava praticamente todo dilatado, né? Tinha chegado a 10 de dilatação, mas ele tinha uma bordinha, um edema de colo, um gordinho assim. Uhum. Né? E aí, o que esse edema faz? Às vezes, faz um pouquinho de demora para esse bebê passar. E tem alguns exercícios que a gente pode fazer, ou posições que a gente pode fazer. E aí, essa mulher já não estava mais curtindo, né? E ela não podia fazer analgesia. E estava fluindo fisiologicamente, né? Não era um negócio, a gente precisa resolver esse edema de colo, porque precisa nascer, porque a gente tem pressa. Ia fluir, estava fluindo. E aí, ela não estava mais a fim de exercício, eu fiquei observando e foi muito incrível que ela começou a fazer posições involuntariamente iguais aos exercícios que eu poderia sugerir para ela. Eu tirei foto, fiquei tirando foto e falei, meu Deus, cara, que coisa mais incrível. Ela botava uma perna em cima da maca, ela se deitava no chão com o bumbum um pouco mais para cima e a cabeça um pouco mais para baixo, que favorece esse distanciamento da cabeça do colo, para de pressionar e diminui essa tensão. Cara, e funcionando, sabe? Mas é muito incrível mesmo. Muito legal mesmo. Eu fiz uma assistência recentemente que, num determinado momento, a médica tocou a mulher, ela já estava com 10 de dilatação, mas tinha um edema de colo, que é um edema mesmo, fica inchadinho num lado só do colo. E aí, assim, a cabeça do bebê às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade de passar. Fica mais estreitado pra fica passar. mais durinho, fica um calombinho ali na frente, né? Nasce com edema de colo, nasce. Às vezes pode demorar mais. E tem alguns exercícios e posições que dá pra gente fazer pra resolver o edema de colo. Só que, assim, ela já estava cansada, não podia fazer analgesia no caso dela, e aí eu fiquei meio reticente de oferecer o exercício. Dei uma observada, né, naquela fração de segundos, enquanto eu pensava o que eu ia fazer, como que eu ia abordar ela para fazer o exercício, ela começou sozinha a fazer exatamente os exercícios e as posições que precisavam. E eu não ensino isso na educação perinatal. Eu não falo, olha, se você souber que seu bebê está no plano 2, faça isso, faça Até porque naquela hora ela não vai nem mesmo que você ensinasse, ela nem lembraria, sabe, disso, né, dessa informação. Fazer, não tinha a menor noção. E aí ela sozinha começou a fazer os movimentos. Nossa, muito incrível, cara, muito incrível. Foi assim, de totalmente arrepiar, instintivo, né? Sabe? E eu tirei um monte de foto dela, porque ela tava ali na dela, sabe? Ela se movimentando e tal. E aí ela botou a perna em cima da maca, que é uma das coisas que dá pra fazer uma simetria ali. Depois ela deitou no chão,
botou o bumbum para cima e ficou numa posição, né? A cabeça mais para baixo e o bumbum mais para cima, que seria outra coisa que eu ia sugerir, porque você descola um pouquinho a cabeça, tira a pressão da cabeça ali do colo, e aí ele pode dar uma desinchadinha. E eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, olha que mulher conectada, sabe? Foi muito incrível ver uma mulher ouvindo o próprio corpo, sabe? E aí parte daquela situação que eu falo, né? Não é porque você entende dos exercícios que você pode fazer que você vai fazer sempre. Às vezes, se a gente der tempo para aquela mulher, para aquele corpo, para aquele bebê, as coisas se resolvem naturalmente. A intervenção, quando ela é necessária, ela é ótima, né? Mas quando a gente pode esperar o fisiológico acontecer, eu sou mais dessa vibe de esperar. E aí, né, a gente tem sempre que ter aquela percepção de não perder o tempo certinho de intervir, nem cedo demais, nem tarde demais, né? E aí, cara, foi, assim, uma das experiências mais incríveis de conexão de uma mulher com o próprio corpo. Você acha que o maior erro, digamos assim, pode ser a mulher estar muito conectada, muito focada na dor? Sim. Porque eu acho que quando fala tá grávida, você já pensa logo, meu Deus, o parto vai doer. Acho que é o maior temor durante a gestação é a gente pensar na maneira como a criança vai sair. E que você associa isso à dor, né? E vai doer, ou eu vou ser cortada, e aí vai doer depois, ou vai doer durante, ou vai doer depois, mas vai doer. Eu vou sentir dor de alguma forma, né? E a gente ficar muito focada na questão da dor. Eu falo sempre, a dor não é a protagonista dessa história. A gente coloca ela num lugar que, cara, parece que só existe dor. Mas tem um bebê girando, tem um útero contraindo, tem um corpo se movimentando, sabe? Pra que você vai dar importância pra dor? E aí isso faz parte da preparação do hipnoparto. Eu ia falar isso. Você tinha falado essa questão da dor, do medo da dor. E é isso. Se eu boto caixinha de perguntas, se eu boto enquete, é medo da dor do parto. É medo da dor do parto e medo de dar alguma coisa ruim. Mas o medo da dor é uma das coisas mais fortes, assim, né, da mulher. É porque a gente cresce também ouvindo histórias terríveis. Exatamente. Né? Os exemplos que a gente tem, os relatos, né? Eu lembro que a minha avó sempre falava assim, parto normal é maravilhoso. Eu tinha que fazer força pra criança não nascer no elevador. Ai, que delícia. Eu tinha que fazer cachorrinho, respiração cachorrinho pra criança subir e não nascer. É mole. Não sei o que, vó, mole é sua experiência. Que seria o ideal, né? Que todo mundo sonha, assim, essa... Mas assim, você vê, né? As nossas avós, né? A minha, pelo menos, ela não tinha outra opção. É verdade. Era nascer de via vaginal. Então, eu acho que esse medo não existia, né? Você não tinha... Era isso que vai acontecer. Verdade. Sabe? Talvez o medo fosse de acontecer alguma coisa com o bebê, acontecer alguma coisa com a mãe, que não tinha tanto recurso como a gente tem hoje. Sim. Mas era muito natural. Vivia-se muito isso. Então, assim, fulana vai parir, sabe? E a dor, esse foco na dor, realmente traz uma percepção de dor muito maior. Eu não estou dizendo para você que dá para ter um parto sem dor. Eu estou dizendo que dá para você mediar a dor, dá para você lidar com ela e dá para ela não ser o foco da sua atenção. E eu vou te falar, assim, durante o trabalho de parto, a gente tem situações, características que vão determinando pra gente em que fase de trabalho de parto tá. A doula não pode fazer toque, a gente não pode fazer ausculto, a gente vai tateando no escuro com as ferramentas que a gente tem. Então, assim, para eu saber a hora certa de ir pro hospital, eu preciso estar de olho naquela mulher como um todo. Então, como ela se comporta, como ela se movimenta, o tempo da contração, se tem tampão, se tem secreção, até onde ela sente o incômodo, é uma forma de eu saber onde é que esse bebê tá na pelve. Assim, quando a dor tá na barriga ou quando tá nas costas? Às vezes, eu tô sentindo uma pressão aqui. Você teve bebê de parto vaginal, Sim. Na hora que o bebê tá saindo, você sente uma pressão ali, Sim. na vagina e no ânus, né? No expulsivo. Mas às vezes, quando o bebê tá aqui, ó, passando, às vezes essa mulher relata, eu tô sentindo uma pressão mais ou menos aqui. Eu senti. Então isso aqui, de repente, é uma cabecinha, de repente é um ombrinho. E aí, por outros sinais, a gente vai percebendo que essa mulher tá avançando em trabalho de parto. Entendi. Nem sempre a gente vai ter todos os sinais. Então, essa coisa do olhar, da percepção da gente estar atento, a gente precisa estar olhando tudo. Atendi um parto também há pouco tempo, foi no SUS. Essa mulher eu cheguei na casa deles,
ela tava muito tranquila, ela me solicitou. E aí eu fui pra casa deles, o marido falou, não, tá tudo tranquilo, mas ela pediu pra você vir. Eu falei, pô. Quando eu cheguei lá, ela tava no banheiro e ela saiu do banheiro. Eu não sei, eu não vou aguentar. Quanto tempo isso ainda vai demorar? E ela não é assim. Ela é uma mulher muito tranquila. E tinha estudado sobre parto. Já chegou pra mim sabendo muito, assim. Eu falei, esse desespero aí tá diferente. É daquela, do final, daquele do medo que dá, né? Só que eu não queria acreditar que era transição. Porque ela tava ótima. Uhum. Ela não tava gritando. E a transição, geralmente você tá com 8, 9 de dilatação. E essa fase, meu amor, você já tá assim, ó. É a tal da partolândia, você já tá E aí, fora do corpo ali. E aí você tem uma descarga de adrenalina muito grande nesse momento, que traz uma racionalidade e a barganha. Quando ela começou, quanto tempo que isso ainda vai demorar? Apesar dela não estar gritando, não tinha secreção, não tinha nada. Tinha uma contração ritmada, estava vindo de 3 em 3 minutos, mas deu uma espaçada, sabe? Deu uma... Falei, gente, tá tudo muito diferente aqui, o que que tá acontecendo? Não é que nem no livro, né? E acontece. E aí o marido falou assim pra mim, ela não tava assim, ela ficou assim depois que você chegou. Eu falei, de repente eu sou, né, o ponto de segurança dela, da forma técnica. Aquela coisa da criança, quando a mãe chega e que começa a fazer o que não tava fazendo antes. E aí ela conseguiu soltar esse nervosismo dela. E fiquei observando. Ela foi pra cama, e assim, sem uma gota de tampão, nada. Ia no banheiro, e aí a mulher vai no banheiro e fica assim, deixa eu ver o papel quando você se limpar, que eu quero ver se tem tampão, eu quero ver se tem alguma coisa. E nada. Aí ela deitou, eu fiz uns 2 exercícios de liberação, né, com a perna, e ela demonstrou um pouquinho mais de dor. Mas, gente, a mulher tava assim, ó. Plena. Foi o hipnoparto. Falei, cara, que louco isso. Tava com o enfermeiro obstetra, que eu já tava conversando com ela, falando, ó, tô indo lá pra casa deles. A enfermeira obstetra pode fazer o toque? Pode. E em alguns casos a gente... E ela tava lá? Não, ela não tava, evoluiu tudo muito rápido. E aí Você eu falei, ó, tô indo lá na casa celular deles e chegando lá eu te aviso. E aí fiz contato com ela, eu falei, cara, eu tô achando que esse bebê tá muito baixo. Porque ela tá relatando uma dor assim, assim, assim. Mas, cara, tirando isso e a contração, que inclusive tinha acabado de dar uma desregulada, falei, não tem nada que me diga que essa criança vai nascer daqui a pouco. Aí fizemos a liberação, notei que ela tava mais incomodada com a dor. Aí, falei, como é que você tá? Ah, tá incomodando mais, não sei o quê. Aí ela começou a ir pro banheiro pra fazer cocô. E aí eu perguntei, falei, você tá sentindo pressão? Ela, eu não sei o que eu tô sentindo, eu não sei o que eu tô sentindo. Eu falei, senhor, esse caminho tá muito difícil pra mim, me ajuda, por favor, me dá uma luz. Aí ela saiu do banheiro, quando ela se limpou, não veio nada no papel, nem tampãozinho, nem nada. Aí eu falei, deixa eu olhar a privada. Ela, mas tem um cocô aqui. Eu falei, não tem problema, deixa eu olhar a privada. Tinha um tampão. Que eu falei, meu Deus, essa criança vai nascer em casa. Tipo, um tampão espesso, sabe, viscoso. Eu falei, cara, isso é tampão de uma cabecinha lá embaixo. E aí comecei a fazer algumas perguntas pra ela. A gente foi pra sala e ela vomitou. Eu falei, não, isso não tá legal. Isso não tá. Eu fui perguntando. Virei pro marido dela e falei, cara, olha só, eu acho que esse bebê tá muito baixo. E eu acho que seria legal a gente ir pro hospital. A contração voltou a bombar de 2 em 2 minutos. Todas essas sensações dela, só que ela aqui, ó. Cadê meu celular? Você pegou a bolsa? Isso não é característico de uma mulher em trabalho de parto avançadão, assim. Beleza, eu falei pra enfermeira, eu falei, olha só, tô indo com ela pro hospital. Não vai dar tempo de você chegar, me encontra lá na porta. Chegamos lá. A mulher tava com 10. 10. Plena, assim. Aí logo que a gente chegou, a bolsa rompeu. Ela foi pra sala de parto, fez a avaliação, foi pra sala de parto. E o bebê nasceu poucas horas depois. Essa mulher, ela não berrava. Porque geralmente tem grito, né? Nossa, eu gritei demais. Eu fiquei com a garganta doendo. No dia seguinte, parecia que eu tinha lutado em MMA. Minhas costas, para respirar fundo, doía. Parecia que eu tinha uma luta. Cara, e ela plena. Ela pariu. Teve uma hora que ela fez um... Aí saiu a cabeça. Eu falei, não tô vendo o que eu tô vendo. Não tô vendo. E
ela tinha uma preparação emocional muito grande. E não foi a única que eu vivenciei isso, sabe? De estar com uma fase de trabalho de parto super avançada e não estar desesperada. Muito legal. Teve uma que falou pra mim, aqui, Invejo. tirar o siso Admiro. doeu mais. Eu, como é que você tá aí? Ela, tirar o siso doeu mais. Que isso? Juro por Deus, eu tenho vídeo gravado. Ela já até me autorizou, já até Chocada. postei uma vez. Então, assim, quando a gente coloca a dor realmente naquele lugar, né? A gente entra naquele ciclo de medo, tensão, dor. A gente Eu piora acho que eu a nossa entrei nesse percepção. ciclo aí. É muito comum entrar, sabe? É muito comum entrar. Mas você ainda teve o agravante que você tava ali, né? Com com uma, uma dor. com uma tava região com- inflamada e você nem sabia, né? Eu tava Não. com o cóccix inflamado. Fui saber depois. Pois é, né? O bebê E aí passa também, por ali, é. cara. Então também contribuiu pra você ter, de repente, o seu Seu nível de limiar, dor ali, é. o limiar de dor foi maior por conta Alterado. disso, né? Deve Com ser. certeza. Meninas, mais uma vez, queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu que agradeço. Acho que foi bem esclarecedor. Como disse Carol, você tem... Como é que você perguntou pra mim, né? Você já tem doula? Eu falei, não. Mas tô começando a repensar, né? Depois dessa aula toda, eu já tô até achando que eu tô demorando muito. Ainda dá Recomendo, tempo. recomendo demais. Recomendo a Dani de olhos fechados, inclusive. Eu já acho que eu recomendo também. Bom, sendo assim, né? Onde é que a gente assina? Foi muito bom, acho que foi muito esclarecedor. Ainda eu acho que esse termo doula e tudo que envolve ainda é uma coisa muito de quando você entra nesse mundo da gestação do parto, e nem todo mundo acaba tendo acesso também, né? E acho que, como a gente sempre fala, conhecimento salva, né? Liberta. E quanto mais informação a gente puder ter para se cercar de todos os cuidados, de tudo que pode acontecer, para ter que o parto seja realmente um dia lindo, seu momento especial, do jeito que você sonhou, com o melhor dos mundos, né? Que não seja um momento de frustração, de dor, de traumas. Então, eu acho que vai abrir muita cabeça de muita gente aí de repensar e de começar a estudar e de procurar para se Já cercar. começou, né? Né? A carapuça serviu. Vesti aqui a carapuça. Mas a gente ainda não tem essa consciência de como que a doula influencia na experiência de parto, né? Porque a visão é isso. Uma mulher que vai lá fazer massagem. Meu marido faz, minha irmã faz. Não preciso ter alguém para fazer massagem, né? Mas Você nem se eu vou querer massagem na hora? Exatamente. Às vezes acontece, né? De não querer. Mas é um apoio muito grande, assim, de preparação para o parto, sempre né? tá. E você ir preparada, né? Você ir pronta para sua maratona, você ter treinado, você saber o que te espera, você tá preparado para isso, vai fazer a sua jornada. E não ser só mais pro tranquila. parto, né? Como você falou, é todo o pós, o que pode acontecer, o durante, né? É você se preparar para uma etapa que é única e que você às vezes está vivenciando pela primeira vez, ou mesmo que seja pela primeira vez, mas que dependendo das situações da sua vida ali, pode ser tudo muito novo, né? Pode ser muito diferente do que você já tenha vivido. Sim. E aí quando você tem... Cada parto é único, né? Quando tem informação, conhecimento, a gente fica mais segura, né? E Tem aí uma- tira o foco da dor. Da dor, tira ela. Tira o foco e da eu dor. combino, eu falei, olha só, lá no dia do parto a gente nem fala dor. Nem fala essa palavra. A gente vai arrumar um jeitinho De se comunicar sem falar mas essa a gente palavra não aí. fala dela. E eu tenho uma amiga que fala, né? Parto não tem replay. Pode ser o seu segundo parto, ele não vai acontecer de novo. É verdade. Né? Aquele parto é único. Então, buscar essa experiência do nascimento do seu filho, da estreia do seu bebê, né? Para o mundo, que ele venha de uma forma muito respeitosa, é um caminho aí para uma mudança no mundo, já Com dizia Michel certeza. Odan. Eu lembrei, tava pensando nele agora, né? Que a humanidade vai mudar quando a gente mudar a forma de receber os nossos bebês, né? Não A foi gente uma só coisa pode assim que mudar ele o fala. mundo quando a gente mudar a forma de nascer. Isso, exatamente, essa frase dele. Essa frase é incrível. Incrível, incrível. Porque se a criança já é recebida nesse mundo, né, em meio à violência e a procedimentos, fala assim, mas nem lembra, mas tá ali marcado, né, tá ali dentro do subconsciente, né, Há controvérsias. tá ali registrado, né, o que ela já começou vivendo. Então, se pudesse ser o mais respeitoso, o mais bonito e facilitado possível, por que não, né? Respeitar também os... E independente da via de nascimento, né? Precisa ser respeitoso independente da via de nascimento. Seja cesariano, seja parto normal, precisa ser respeitoso. Deveria ser respeitoso, como a gente já falou antes, qualquer atendimento, Sim, né? sim. Seria o mundo ideal, todos os atendimentos, médicos ou não, serem respeitosos. Mas a gente
uma coisa de cada vez, né? A gente Mas tem por isso que a gente tá aqui e é muito legal esse trabalho de vocês, de trazer informação, de levar, né, de buscar profissionais que estejam interessados em promover a saúde, para que as pessoas tenham mais consciência. A informação precisa chegar para a gente ter essa mudança. Eu achei E hoje muito a gente legal. tem veículos, né, facilitadores para a gente ter acesso a essa informação, que não só livros acadêmicos, né? Então, facilita A gente tem um acesso à informação, né, muito maior. muito maior, né? Com tecla SAP ainda por cima. É verdade. Traduzir. Então, obrigada de Obrigada a verdade você. pela presença de vocês. Carol, Obrigada mais uma vez. vez. Carol, acho que na volta, né? Porque a gente aqui, ó, nosso roteiro aqui de amamentação. Ih, Ainda tá tem muita longe, coisa tá pra longe de falar. acabar. Obrigada Obrigada, tá, a meninas? você. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, mandar esse vídeo para uma gestante, para uma gravidinha, para uma recém-mamãe, que informação salva, informação muda o mundo. E a gente vai deixar mais uma vez as redes sociais das meninas aí para vocês acompanharem o trabalho delas e recorrerem, se precisarem, para as duas, né? Cada uma dentro da sua função, mas recorrer a elas se for preciso. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Ai, tenho mais água passando no nariz, gente. Só a gente correndo no final. Nariz correndo entupido, eu não consigo respirar. Ih, não falamos desse negocinho aí que eu não sei o que é. Tá vendo? É onde que eu olho? É só